E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham visto aí os últimos 2 vídeos que a gente fez, falando um pouco sobre as corridas. A gente falou da Power e da Counter, né? E aí na tela vocês estão vendo hoje uma jogada que pra gente é bem importante no sentido de simplicidade, da gente poder fazer algo diferente para atacar as extremidades do campo, que é a toss. Jogada clássica, todo mundo conhece, sabe o que é um toss. Se você teve alguma convivência aí com o futebol americano, seja jogando ou seja assistindo, você já viu o que é uma toss, né? E por que a toss é importante pra gente, pessoal? A toss é uma jogada que, se bem executada, ela consegue colocar o nosso running back, que geralmente é um dos nossos melhores playmakers, tá, no time, em espaço para fazer uma jogada e ter um avanço muito grande. E isso é muito importante pra gente. Então, na tela aí vocês estão vendo um esquema aqui, um diagrama de como funciona a toss. Eu vou primeiro pedir desculpa para vocês porque eu mudei aqui o meu softwarezinho de desenhar as jogadas. Eu estava usando um outro que agora deu pau e aí eu tive que mudar para esse aqui. Então às vezes as linhas estão meio zoadas aqui, mas o que eu quero que vocês entendam primeiramente em relação à toss é o seguinte: a toss é uma jogada de muito mais técnica e finesse do que força excessiva. E por que eu digo isso? Porque geralmente a gente está falando de zone blocking, de power, são jogadas que são muito verticais. A toss é uma jogada mais horizontal e principalmente para OL isso tem uma diferença muito grande na forma como a gente bloqueia. Como é que a gente faz para bloquear uma toss com eficiência? A gente vai fazer reach blocks, a gente vai sair para buscar os nossos o pessoal da defesa. Então os nossos bloqueadores eles vão ter que sair geralmente horizontalmente para o lado da jogada. E o que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo aqui na tela, ó, o papel aqui dos nossos tackles e guards aqui. Vocês estão vendo que eu estou colocando aqui um passo aqui, uma progressão para a direita aqui para o lado da corrida com essa pisada a 90 graus praticamente aqui e depois subindo. E aqui eu estou mostrando para vocês um outro comportamento que é o do pessoal do lado contrário da jogada, do backside. Então vou passar a explicar isso para vocês da esquerda para a direita, do backside para o playside, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui pelo receiver do lado oposto da jogada. Pessoal, se esse corner pegar a nossa toss, a gente está fazendo alguma coisa muito errada. Vocês concordam comigo? Se a gente está mandando o nosso running back aberto para um lado da jogada e aí a gente está jogando, fazendo esse pitch e o corner do outro lado pega, tem alguma coisa muito errada, né? Então o que a gente faz aqui? O nosso receiver simplesmente vai puxar a marcação, correndo uma rota para o fundo, fazendo um decoy realmente. Decoy, a gente usa essa palavra quando a gente está falando de distração, tá? Desculpa. Vamos falar do slot receiver desse lado aqui, que pode ser o slot mais rápido ou mais forte do nosso time, dependendo de como a gente estiver no campo, tá? O que eu quero que esse slot faça? Que ele busque aqui a primeira ameaça da secundária. Então, a gente está falando aqui do nosso strong safety. Deixa eu só clicar de volta aqui. Ih, rapaz. Tô falando para vocês que eu tô enrolado com esse negócio aqui, mas agora eu consegui voltar. Vamos lá. O que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que o slot receiver do lado oposto ao da jogada, do backside, busque aqui, da forma mais rápida possível, o strong safety, ou a primeira ameaça da secundária no backside. Então, vamos supor, vou mostrar para vocês aqui, depois eu refaço o bloqueio desse cara. Se esse safety estiver, só um minutinho, pronto. Se esse safety estiver, por exemplo, num cover 2 aqui, certo? Estiver lá no alto, não tem problema. Eu quero que você angule internamente para trazer esse ângulo para a gente aqui, tá? Proteger internamente primeiro, certo? E busque esse strong safety aqui, não deixe ele chegar no playside. É difícil fazer isso? Pô, mas esse strong safety geralmente ele tá longe, tá? Da jogada quando a gente está em cover 2, quando a gente está vendo um cover 2. Mas e se esse cara estiver mais próximo? A lógica é a mesma. Você vai trabalhar da mesma forma, só que aí você vai angular um pouquinho mais o seu passo, acelerar um pouquinho mais, certo? E fazer esse cara engajar com você e proteger o lado da jogada. Ok? Ótimo. Vamos falar do papel dos dois jogadores da OL aqui, opostos à jogada, né? No backside. No caso aqui o left tackle e o left guard. O que eu quero que vocês façam nessa jogada?
TOS, a gente está querendo que vocês cheguem no segundo nível o mais rápido possível. Então a gente está falando aqui de um touch block, aqui simplesmente uma mão aqui no jogador da defesa mais próximo a você. No caso aqui do left tackle é o end, tá? Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você simplesmente atrase esse cara o suficiente para o toss acontecer lá atrás e já vá buscar o linebacker do weak side. Isso vai acontecer de uma forma muito rápida, porque esse cara está esperando a reação do quarterback ou do running back. A hora que ele vê o quarterback virando para fazer esse toss, e a gente tem uma manha aqui para fazer esse toss, para esconder um pouquinho a bola, e o linebacker não saber o que está acontecendo muito bem, a gente precisa que você seja rápido aqui, que você tente alcançar o segundo nível o mais rápido possível, beleza? Se você não conseguir chegar nele, não tem problema, a gente pede que você simplesmente siga a progressão, tá? Continue subindo para o segundo nível, tá? No caso do guard aqui é a mesma coisa, a lógica é a mesma. A gente obviamente tem esse cara interno e a gente tem esse center aqui, né? Esse cara é a ameaça principal, então geralmente o que a gente vai ter aqui? Eu coloquei esses bloqueios subindo para o Mike, porque é ele que a gente tem que buscar, a gente tem que chegar nesse segundo nível logo. Só que é importante que vocês dois aqui façam uma proteção primária para não deixar esse nose tackle que está o mais perto aqui do quarterback, pode chegar nele o mais rápido possível, sem deixar esse cara chegar. Então o que você, por exemplo, o guard pode fazer aqui? Coloque o seu corpo na frente desse nose tackle, passa na frente dele aqui e sobe para o segundo nível. Tá sempre pisando horizontalmente. Esse cara vai ter que vir para frente. Então você vai colocar o seu corpo horizontalmente, numa progressão horizontal aqui na frente do nose tackle, e aí você vai subir para atrapalhar a subida desse cara. Enquanto isso, o center vai dar o mesmo passo para cá, certo? E vai subir para o segundo nível da mesma forma. Ok? Tranquilo quanto a isso? Pessoal, na verdade, a TOS é uma jogada que tem muito pouco compromisso no primeiro nível. A gente está buscando o segundo nível porque o nosso ponto de ataque é muito fora. A gente perder tempo, o tempo de vocês aqui bloqueando esses caras, preocupando em proteger o QB, não interessa pra gente. A gente quer que vocês, no máximo, distraiam esses caras com o corpo, né? Entrem na frente deles, tirem eles da jogada rapidamente para vocês irem logo pro segundo nível. Falando em center aqui, pessoal, é muito importante o seguinte. Se esse nose tackle tá aqui numa one technique, certo? E a gente tem esse Mike um pouco mais distante, o que a gente pode fazer também? E aí eu estou falando de audible da OL. Um passo para cá do nosso guard e selar esse bloqueio aqui no nose tackle. Você assume ele para você e a gente libera o center para logo depois do snap e atacar o Mike. Tá? Isso pode funcionar desde que haja uma disciplina e uma comunicação muito grande entre vocês aqui e que esse left tackle aqui possa tirar bem esse bloqueio do end aqui, tá? Porque dessa forma a gente consegue garantir que não haja nenhum problema aqui no backfield antes da gente fazer o toss, que é uma coisa que a gente definitivamente não quer, principalmente arriscando um fumble aí com o quarterback de costas, enfim, né? E outra, a gente tem que levar em consideração o posicionamento desse Mike. Se esse Mike tiver muito próximo aqui à linha de scrimmage, tudo bem, melhor pra gente, vamos supor, eles trouxeram esse Mike aqui embaixo, enchendo o saco aqui, e eles trouxeram eles estão com esse tackle aqui um pouco mais aberto, por exemplo, e deixaram o Will aqui no meio. Pô, beleza, o que eu preciso fazer aqui? O ponto de ataque não mudou, eu preciso da mesma coisa, eu continuo precisando dos mesmos caras. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou assumir o Mike aqui no bloqueio, vou fechar o caminho dele e vou subindo. Mesma coisa para esse cara aqui. Vou fechar o caminho dele e vou subindo, certo? E aí para o left tackle a mesma coisa, vou tentar chegar nesse Will aqui. E quando eu falo, vou selar esse cara e vou subir, a gente vai tentar limpar o segundo nível aqui, protegendo, fazendo uma barreira aqui. Opa! A gente está tentando fazer uma barreira aqui, pessoal, nessa área, para não deixar ninguém chegar. O que a gente está tentando criar com esses bloqueios é isso aqui. Ó. A gente está tentando fazer desse lado aqui algo totalmente sagrado, onde nenhum dos caras da defesa pode chegar. Eu não sei se vocês lembram no treino que a gente fez lá no 7 de setembro.
A gente falou sobre colocar o corpo entre você, se colocar a 90 graus, fazer um avanço 90 graus para o lado da jogada e depois colocar o seu corpo. A meta é colocar o seu corpo na frente do defensor, entre o defensor e a linha lateral. É isso que a gente quer. A gente quer que vocês se coloquem entre esses caras e simplesmente façam uma barreira para esse toss correr bem. Beleza? É isso que a gente precisa. Legal? Obviamente, durante os treinos a gente vai falar muito sobre isso. É difícil mostrar tudo no papel, porque o papel aceita tudo. Então a gente vai ter que ter a dinâmica dos treinos aí. Quando os treinos voltarem, a gente vai estar passando por essas situações. Tá bom? É importante também a gente falar desse lado da jogada, que é o lado onde está o nosso ponto de ataque. Primeiramente, falando de quarterback e running back. QB, recebeu o snap do center, eu quero que você receba, vire de costas para a linha de scrimmage e vire na direção do toss. Então você vai pegar essa bola, virar de costas, ou seja, vai esconder o seu corpo da defesa e vai dar um passo e fazer o pitch. Isso é uma coisa que só treinando a gente vai conseguir acertar. Tá? Running back, primeiro passo lateral, segundo passo lateral, terceiro passo com o pitch em mãos na direção do ponto de ataque, que é sempre entre o Z, que é o nosso receiver que delimita ali no nosso ataque o ponto mais extremo do lado do ataque, tá? E a gente está querendo atacar o mais longe a gente tá aqui no caso a gente tem um slot, mas a gente está tentando atacar o mais interno do ombro do corner possível e o mais externo do ombro do último linebacker possível. A gente está tentando achar esse ponto do meio. Nesse caso é aqui, beleza? Por que no meio desses caras? Vocês vão entender que existe uma lógica para esse ponto de ataque aqui. Mas vamos falar agora desses bloqueios. Guarde do lado da jogada. O esquema é o mesmo. Você vai pisar 90 graus aqui. Eu não consigo fazer 90 graus, tá, pessoal? Porque realmente o programinha não deixa. Mas é pisar 90 graus, fazer o reach nesse tackle aqui e subir na direção do Mike, tá? Então é você pisar 90 graus, dobrar o seu corpo, dobrar o seu ombro, virar, fazer essa curva, fazer o reach no tackle, não deixar ele ganhar a lateral. Você tem que bater nele, tem que ganhar dele a lateral e já subir para o Mike. Esse toss vai ser muito rápido, pessoal. Não adianta você ficar engajado nesse DT. Você tem que subir para o Mike. Então você simplesmente faz o reach block chegando nesse cara e já sobe para o Mike. O right tackle aqui no caso, mas o tackle do lado da jogada. Você tem um bloqueio muito importante, tá? Qual que é esse bloqueio que você tem que fazer? Você tem que fazer esse reach block no defensive end, tá? É um bloqueio no qual você tem que ser muito rápido e muito atlético. O que a gente costuma fazer para facilitar para você nesse caso? A gente geralmente ou usa um hard count, tá? A gente vai fazer um segundo hut, por exemplo, tá? Ou a gente faz o seguinte, ao invés de jogar totalmente aberto, a gente usa... Eu estou tendo problemas aqui com o meu software aqui, mas enfim. A gente vai usar um tight end. Tá? O problema é que o tight end geralmente ele tem o papel dele na jogada, tá? E o slot também. Mas a gente usa esse tight end para você poder roubar um pouquinho no split. Você abre um pouquinho mais, entendeu? Do que o resto da OL. Então você abrindo um pouquinho mais, você consegue ter um pouco mais Desculpa, abrir não. Você fecha um pouquinho mais o seu split para você ter um pouquinho mais de espaço para buscar esse cara antes do toss, tá? Então você vai trabalhar um pouquinho mais fechado. O tackle do lado da jogada, beleza? E aí você vai buscar esse cara. Esse cara naturalmente vai ter que se posicionar um pouquinho mais para dentro. E aí você vai poder buscar esse cara mais rapidamente, tá? É isso que geralmente a gente faz. Agora, esse bloqueio aqui é muito importante, tá? Quando a gente está fazendo uma jogada de corrida, pessoal, a gente praticamente descarta os corners. Por quê? Porque os corners estão nos extremos do campo. Não adianta a gente ficar dando atenção para o corner, bloqueando ele, sendo que se a nossa corrida progredir, a gente tem o free safety e o strong safety. Então a gente manda os receivers lá de fora, geralmente buscar esses caras lá em cima e deixa os corners para trás. Tá? Isso geralmente a gente não faz do lado da jogada, mas principalmente nos caras de fora, né? E o que a gente faz aqui na toss? A gente tem esse receiver
ignorando a presença desse corner aqui, ele não engaja com esse cara, ele engaja por dentro. Por quê? Se a bola tá vindo para cá e o futebol americano é um jogo de ângulo, o que a gente quer? Proteger, fazer uma parede aqui, certo? Como a gente já falou anteriormente. E esse cara é quem faz o lead block nesse corner. Tá? Por que eu estou falando de lead block? Porque além de você buscar esse corner aqui, você vai poder continuar a sua progressão. Se, por exemplo, você consegue um bloqueio que derruba esse corner, você pode continuar liderando a corrida aqui e indo buscar esse safety. Mas esse é o seu primeiro alvo. É o slot que tem que fazer isso? Se for o slot aqui, sim. Mas se for tight end, também é. E se for fullback, também é. Ah, coach, o fullback vai buscar esse cara? Sim, o fullback vai buscar esse cara. Por quê? Porque pra gente é mais interessante o fullback indo trabalhar esse cara por fora, fazendo com que a gente proteja e isso aqui primeiro, para não ter ninguém vindo de fora, e aí a gente garante o mínimo de avanço possível aqui. O fullback, nesse caso, ele não vai brincar muito não. Ele vai pegar, nesse bloqueio, ele vai pegar e vai direto aqui, ó, nesse CB. E o que a gente pode fazer para facilitar um pouquinho a vida dele? Deixar ele um pouquinho mais próximo da linha de scrimmage. Mas é assim, fullback é foguete direto no corner, sem olhar, sem pensar, é explodir direto para lá. O tempo que você vai levar para chegar nesse corner é mais ou menos o tempo do running back. Receber esse pitch está no quarto, quinto passo, então você vai chegar bem na hora aqui. Para o nosso Z, a gente pode trabalhar um motion, pré-snap, a gente pode fazer algumas coisas para facilitar o trabalho de bloquear esse linebacker, mas também é a mesma coisa, é direto nesse cara, crack, quebrar ele, acabou, tá? Tirar esse cara da jogada. Para o fullback é a mesma coisa, pegar esse corner aqui e tirar ele da jogada, beleza? Importância total na proteção desses caras aqui, porque esse Mike, e o Coach Kenyon sabe muito bem disso, ele vai ler e reagir. A hora que ele vê toda a OL pisando 90 graus, ele vai fazer o overflow para cá e vai tentar buscar esse toss aqui. Ele é o primeiro cara a aparecer nesse buraco, tá? Por isso que esses dois bloqueios são importantes e por isso que o reach block, parando esse Mike, é muito importante, é fundamental, na verdade, para essa jogada ter sucesso. É uma jogada para a gente estar sempre com o nosso melhor playmaker no espaço e com pelo menos um bloqueio garantido aqui para ficar 1 contra o safety. Se isso acontecer, é o melhor cenário possível. Então, a gente cobriu aqui, com uma explicação básica, todos os tipos de toss que a gente pode fazer. Na verdade, a nossa toss ela vai trabalhar com o slot receiver, tight end ou fullback, fazendo esse lead block no cara mais extremo da defesa, enquanto o nosso wide receiver aqui faz o bloqueio diagonal na direção desse cara que está vindo da parte de dentro em direção ao ponto de ataque. Então, é simplesmente um bloqueio em X em que o running back vai poder correr bem pelo meio aqui. Lembrando, o ideal para a gente aqui é dividir esse espaço. Vamos supor que a gente estivesse trabalhando aqui dessa forma, vai? Com o Sam aqui, tá? O linebacker do strong side aqui. A gente tem um corner aqui, certo? A gente vai trabalhar da mesma forma, tá? A única diferença é que esse Z vai atacar esse cara aqui um pouco mais rápido, tá? Vai ter que atacar esse cara aqui um pouco mais rápido e o fullback vai continuar fazendo o trabalho dele. E outra, lembrando que nosso ponto de ataque é sempre o meio entre o jogador mais ao extremo da defesa e o jogador mais interno em relação ao ombro do jogador que estiver mais próximo do ponto de ataque vindo do backside. Então, vamos supor, nesse caso aqui, se eles fizessem uma graçola aqui, mandasse o Will para cá, deixasse o Mike aqui e o Sam aqui. Quem é o jogador mais extremo da defesa nesse momento? É o defensive end, tá? É o DE. E aí a gente tem aqui o CB. O nosso ponto de ataque tem que sempre ser no meio desses dois caras. E por que no meio desses dois caras? Porque nesse meio aqui a gente consegue proteger igualmente tanto consegue proteger igualmente o nosso running back, tanto com esse bloqueio quanto com o bloqueio do Z aqui ou do right tackle, tá? A gente tem um espaço igual para trabalhar. Uma pergunta, pô coach, vamos supor que eles trouxeram isso aqui para a gente trabalhar. Vamos supor que eles meteram aqui um Sam aqui, mostraram full blitz, tá? Aqui na linha de scrimmage. É ideal a gente trabalhar a toss?
eu respondo para vocês o seguinte: depende. Vamos supor que o Sun estivesse aqui e o defensive end estivesse bem fechado aqui, ó. O DT estivesse bem fechado, ele estivesse trabalhando com uma formação diferente aqui, bem fechada, em que a gente consegue virar esse right tackle muito rápido a ponto dele proteger totalmente o lado da jogada. Cara, é ideal pra gente esse cenário em toss, tá? E aí o Z vai simplesmente bloquear o Mike aqui. Vai pegar esse cara. Então a gente vai ter muito espaço se a gente conseguir matar esse bloqueio. Então é isso. A gente consegue rodar toss. Mas e se esses caras estiverem muito abertos aqui? Ou a gente tiver uma situação dessa aqui? Em que o Z vai ter que fazer um bloqueio praticamente linear aqui. Esse cara vai estar muito rápido no backfield aqui para pegar essa toss. Não é o ideal. E aí a gente vai poder mudar a jogada. Tá? De acordo com o look que a defesa der pra gente. A gente não é um ataque engessado, a gente não quer isso, tá? Então, QB, como eu sempre falo para vocês, para o olho diagnosticou a defesa, viu que não é um look ideal para toss, e é por isso que vocês têm que conhecer o conceito todo da jogada, muda, não tenha medo de mudar, tá? Ah, pô, coach, os caras estavam com o Sun aqui colado na linha de scrimmage, a gente estava com esse D muito aberto, o right tackle não ia conseguir fazer esse bloqueio no defensive end, eu achei melhor a gente não rodar toss. Então eu chamei X. Ótimo, beleza, não tem problema nenhum a gente fazer isso, tá? É até bacana a gente já ir pensando em opções. Por exemplo, se vocês estiverem assistindo esse vídeo agora, QBs, o que vocês fariam nessa situação, nesse cenário? O que vocês chamariam? Chamariam um passe? Chamariam outro tipo de corrida, por exemplo? São coisas que a gente vai encarar durante os treinos nessa temporada aí, assim que voltar ao normal depois dessa quarentena. Beleza? Então eu passei para vocês um pouco da toss, muito simples. Fechamos aqui o nosso jogo corrido, tá? E a gente vai passar a falar sobre jogo aéreo a partir do próximo vídeo. Fechou? Então, galera, forte abraço para vocês. Eu pretendo fazer esses vídeos também essa semana, tá? Os vídeos de jogo aéreo. E é isso aí, pessoal. Beleza? O jogo aéreo é muito simples. Acho que vocês viram aqui que o playbook está focado em simplicidade. Inclusive, até falei com o Coach Quinho. Eu não vou colocar coisas muito complexas para a gente rodar aqui. O que vocês estão vendo são coisas mega simples. Eu sei que às vezes eu complico um pouco a explicação, mas na verdade é tudo muito fácil. Tá? Eu sou melhor explicando no treino do que no computador aqui. Tá bom? E se ficou alguma dúvida, vocês já sabem. É só comentar aí nos posts e eu respondo assim que possível. Beleza? Abraço para vocês, tamo junto, em breve jogo aéreo começando aí para vocês.